Fala pessoal, mais uma aula por cá, dando continuidade. Hoje sem câmera, porque a minha câmera deu um problema e é o motivo de eu estar ausente aí esses dias, né? Então vamos dar continuidade aqui à nossa sequência de vídeos, batendo edital do Direito Penal Militar para esse concurso da PMCE. Né? Vamos iniciar aqui, vocês já sabem, a disciplina de Direito Penal Militar. Peço por gentileza que me sigam lá no Instagram. E sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que é o item 5 aqui deste edital. E deste item 5 aqui eu consegui elaborar 15 questões, de forma que nós conseguimos abranger todo o conteúdo programático previsto aí no seu edital. Na próxima aula, emendaremos no item 6 e assim por diante. Então vamos aí com a primeira questão, sem muito mais delongas. Questões inéditas criadas por mim, então se tiver algum erro, perdoe. Eu sou iniciante aqui nesse ramo, mas o meu intuito é sempre ajudar aos guerreiros que estão aí, que não tem condição de comprar o cursinho, que não tem condição de comprar cursos bons, caros, que são bons. Então aqui a gente vai fazendo o que pode. Então vamos comigo. De acordo com o CPM, as penas principais são... Beleza, vamos voltar aqui. Eu sei que ele pediu das penas e não tem aqui expresso penas principais, mas tem penas acessórias. Mas eu optei por bem. Nós falamos também sobre as penas principais, né? Então, se você já está estudando a teoria, você sabe que no CPM não existe a pena de multa. Você sabe também que a pena de suspensão do exercício do posto foi revogada, bem como a reforma. Ela e a reforma foram revogadas. Está aqui a reforma. E como no CPM não tem pena de multa, eu elimino a letra A, C, D e E, e sobrou para nós a letra B, é o gabarito. E aqui está o artigo, inclusive já trouxe até com as alíneas revogadas. Veja que foi revogada a suspensão do exercício do posto e a reforma. Então nós temos 5 penas principais de morte. Você já sabe que a pena de morte ela se dá por fuzilamento. Nós temos a reclusão, detenção e prisão, que são penas privativas de liberdade. Nós temos a pena de impedimento, que é uma pena restritiva de liberdade. Segunda questão, sobre a pena de morte. Quase todo concurso de polícia militar traz uma questão sobre a pena de morte. Então, acredito que nesse também não possa ser diferente, né? Sobre a pena de morte, no CPM, é correto afirmar. Ela é executada por injeção letal? Não, já falei atrás aqui, no slide anterior, que é por fuzilamento. Pode ser executada imediatamente após a sentença condenatória? Não é a regra. A sentença definitiva de condenação à morte é comunicada ao presidente da República e não pode ser executada senão depois de 7 dias após a sua comunicação. Está mais completo. Foi abolida pela Constituição Federal do Rio de qualquer hipótese? Não. Em tempo de guerra, a pena de morte ainda subsiste. Só pode ser aplicada em crimes de traição? Não. Quando ele bota aqui só, ele limita. E em tempos de paz, nós só sabemos que aqui é fuzilamento, como eu já falei. O gabarito, letra C. Aqui está, artigo 56. A pena de morte é executada por... Terceira questão, quanto aos limites das penas privativas de liberdade, é correto afirmar. Então ele vai trazer aqui, nós temos as penas de reclusão e nós temos a pena de detenção. Sabemos que a pena de reclusão possui um mínimo de 1 ano e o máximo de 30 anos. Veja que ela não foi atualizada conforme o Código Penal. O Código Penal até 40 anos. Aqui no Código Penal Militar não foi atualizado então até 30 anos. E a detenção nós temos um mínimo de 30 dias e nós temos um máximo de 10 anos. Agora é só procurar aqui nas alternativas. Então, o mínimo da pena de reclusão é 2 anos. Não, é 1. O mínimo da pena de detenção é 30 dias, certo? E o máximo 10 anos. Pronto, gabarito letra B. Vamos ver a outra aqui por desencargo de consciência. O mínimo da pena de reclusão é de 1 ano, certo? E o máximo 20, não. O mínimo da pena de detenção é 15 dias, sabemos que é 30. O mínimo da pena de reclusão é de 1 ano e o máximo 15 anos. Gabarito letra B. Deixa eu só apagar aqui, para que vocês vejam aí a letra da lei, que é interessantíssimo no estudo da disciplina de direito, o estudo da letra de lei, a leitura da letra F da lei. Então aqui, o mínimo da pena de reclusão de 1, o máximo 30 anos, da pena de detenção 30 dias, o máximo 10 anos. Vamos para a quarta questão. De acordo com o CPM, a pena de reclusão ou detenção até 2 anos aplicada a militar, o que é que deve acontecer quando o militar
ele recebe uma pena de reclusão ou detenção de até 2 anos. Até 2 anos. Ela tem que ser convertida em multa? Não existe pena de multa no CPM. É convertida em impedimento? Não. É convertida em pena de prisão e cumprida. Quando não cabível a suspensão condicional da pena, eu acredito que seja o mais correto. É obrigatoriamente suspensa condicionalmente? Não. Não é obrigatoriamente suspensa. É cumprido estabelecimento prisional civil? Não. É só em exceção. A regra, logo o gabarito letra C, é esta aqui. Deixa eu apagar de novo, que eu escrevi em cima do dia. Então aqui, ó, leitura da lei. Pena de até 2 anos de imposto militar. A pena de reclusão ou detenção até 2 anos aplicada a militar, e aqui tanto faz ser praça como oficial, é convertida em pena de prisão e cumprida quando não cabível a suspensão condicional da pena pelo oficial. O oficial vai cumprir a pena de prisão aonde? Em recinto de estabelecimento militar, ou seja, o quartel. Pela praça, em estabelecimento penal militar, ou seja, um presídio militar, onde ficará separada de presos que estejam cumprindo pena disciplinar ou pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos. Então, esta aqui é a redação do artigo 59 que trata da pena de até 2 anos de imposto a militar. Questão de número 5. Sobre o cumprimento da pena de prisão até 2 anos imposto a militar, de novo, pena de prisão até 2 anos imposto a militar, veja que é o que a gente leu aqui, ó. O CPM estabelece que será cumprida em penitenciária militar, independentemente da patente do militar. Já está errado e a gente sabe que se for oficial é no quartel, se for praça é no presídio, que é o estabelecimento penal penitenciário militar, está aqui, ó. Praça, estabelecimento penal militar, onde ficará separada de presos que estejam cumprindo pena disciplinar. Então, A não é. A B, será cumprida pelo oficial em estabelecimento militar e pela praça em estabelecimento penal militar, onde ficará separada dos presos, é o que a gente leu, letra de lei. C, será cumprida em estabelecimento prisional civil, tanto para oficiais como praças? Não. Será convertida em pena de impedimento? Não. Será cumprida em regime aberto, independentemente da patente do militar? Aí o gabarito. O artigo 59, inciso 1 ou 2 do CPM estabelece expressamente que a pena de prisão será cumprida pelo oficial. Aí ele vai ler de novo o código de lei. Eu não vou perder tempo e nós vamos adiante. Aqui serve mais como revisão do item 5, para ninguém perder tempo. E está chegando o dia da prova e faremos essa revisão de forma que conseguimos exercitar a mente aí no conteúdo que já foi estudado. Sexta questão. A pena privativa de liberdade por mais de 2 anos imposta a militar de acordo com o CPM é cumprida em estabelecimento prisional civil sem qualquer exceção? Não. Vai cumprir no estabelecimento prisional civil, é uma exceção da exceção e é muito raro acontecer na prática, né? B. Letra B. Em recinto de estabelecimento militar, independentemente da patente, não. Se for oficial, é aqui, no quartel. Se for praça, em estabelecimento penal militar. Em penitenciária militar e, na falta desta, em estabelecimento prisional civil, correto. Em regime domiciliar, se o militar for oficial. Em estabelecimento penal militar, sem possibilidade de transferência para o estabelecimento civil. Tem a transferência, eu já disse que no estabelecimento penal civil é a exceção. Então aqui, ó, gabarito letra C, deixa eu ver se tem aqui a alternativa justificativa. Do artigo 61, a pena privativa de liberdade por mais de 2 anos, aplicada a militar, é cumprida em penitenciária militar e, na falta desta, em estabelecimento prisional civil, ficando o recluso ou detento sujeito ao regime conforme a legislação penal comum. Deixa eu só voltar aqui para fazer outra coisa. Quando a pena ela é até 2 anos, a pena de reclusão ou detenção, ela é até 2 anos, converte em prisão. Converte em prisão. O oficial cumpre no quartel. A praça vai cumprir no estabelecimento penal militar, né, ficando separada dos presos que cumprem pena disciplinar e dos presos que cumprem reclusão ou detenção. Quando a pena é mais de 2 anos, o que é que acontece? O militar será cumprir essa pena em penitenciária militar. E aqui, ó, o asterisco de exceção. Se não tiver, vou colocar até aqui, ó. Se não tiver,
Aí ele vai para um estabelecimento prisional civil com as regras, sujeito às regras da LEP. Isso aqui é o resumo sobre a pena. Se for até 2 anos de reclusão e detenção, converte em prisão. Se for superior a 2 anos, vai para estabelecimento militar, penitenciária militar. A questão 7, a pena de impedimento. Nós estamos falando da pena de impedimento. Prevista no CPM, letra A, consiste na proibição do militar exercer qualquer função nas Forças Armadas. Não, não é isso. Implica na suspensão dos direitos políticos do militar. Não é isso. Implica na perda do posto de patente. Não tem nada a ver também. Consiste na proibição do militar portar armas de fogo. Não. Sujeito condenado a permanecer no recinto da unidade, sem prejuízo da instrução militar. Ou seja, ele fica no quartel e participa das atividades militares ordinárias. Ou seja, é uma pena, o impedimento é uma pena restritiva de liberdade. Olha o gabarito aqui, letra E. Pena de impedimento. A pena de impedimento sujeito condenado a permanecer no recinto da unidade, sem prejuízo da instituição militar. Letra de lei, que eu acredito que na parte de direito penal militar muitas questões serão letra de lei. Por isso que a leitura da letra de lei é importantíssima. Questão de número 8. De acordo com o CPM, o condenado a quem sobrevenha doença mental deve ser posto em liberdade imediatamente? Jamais. Transferido para o hospital militar sem alteração na contagem da pena? Não, continua contando. Mantido no mesmo estabelecimento prisional com tratamento ambulatorial? Aqui deixa você na dúvida. Então aqui eu aconselharia, que fosse eu na prova, passaria para a próxima. Recolhido a manicômio judiciário ou na falta deste a outro estabelecimento adequado onde lhe seja assegurada custódia e tratamento? Ou letra E. Transferido para o hospital psiquiátrico com suspensão da execução da pena? Deixa eu botar uma atenção nessa questão aqui. Essa questão aqui está desatualizada, porque o manicômio judiciário foi revogado, né? Internação em hospital de custódia e tratamento. Então, o gabarito dessa questão seria a letra D, né? Mas, que é o artigo 6º. Condenado a que sobrevenha doença mental deve ser recolhido a manicômio judiciário ou, na falta deste, a outro estabelecimento adequado onde lhe seja assegurada a custódia e tratamento. Mas não existe mais manicômio judiciário, existe hospital de custódia e tratamento. Então, essa questão eu vou deixar nula, porque eu não atualizei ela nos conformes da reforma de 2023. Então, eu vou deixar a 8ª nula e vou passar para a próxima. 9. Sobre o tempo computável na pena privativa de liberdade, segundo o CPM, é correto afirmar que apenas o tempo de prisão provisória no Brasil é computado, não só no Brasil como no estrangeiro, viu? B. O tempo de internação em hospital ou manicômio não é computado na pena. É sim. O tempo de prisão provisória no estrangeiro não é computado na pena. É sim. Computa-se na pena privativa de liberdade o tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro e o de internação em hospital ou manicômio, bem como o excesso de tempo reconhecido em decisão judicial irrecorrível. Esse aqui é o gabarito. Vamos ver aqui a letra E. O excesso de tempo reconhecido em decisão judicial irrecorrível é computado na pena. É o irrecorrível. Aqui, macete para esse tipo de questão. Vem a questão letra A, B, C e D. Letra A, B, C e E com apenas uma frase e a letra D mais completa. Geralmente essa questão a ser marcada. Mas veja, manicômio não existe mais. Eu vou deixar o gabarito letra D. Está aqui, artigo 67, é a literalidade. Teve a reforma do 2023, eles não extinguiram todos os termos do código, né? Então tá aí, literalidade de lei. Questão de número 10. Para a fixação da pena privativa de liberdade, segundo o CPM, o juiz deve apreciar apenas a gravidade do crime praticado? Não, também a gravidade do crime praticado, porque nós vamos falar aqui de dosimetria da pena. E nós sabemos que a dosimetria ela comporta 3 fases. 3 fases. E a primeira fase é justamente isso aqui. Ele vai olhar a gravidade do crime praticado. Para falar mais a verdade, a primeira fase consiste no gabarito, que é a letra D. Porque não é apenas os antecedentes do réu. Não é somente as circunstâncias atenuantes e agravantes, que é a segunda fase. Aqui, é a segunda fase da dosimetria. Não é apenas o grau hierárquico do militar, mas é a gravidade do crime praticado, é a personalidade do réu, a intensidade do dolo ou grau da culpa, é o maior ou menor extensão do dano, são os meios empregados, o modo de execução, os motivos que determinaram a conduta, as circunstâncias de tempo e lugar,
antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Aqui está o artigo 69, que é a primeira fase. O artigo 69, ele é a primeira fase. E a terceira fase são as causas de aumento e diminuição de pena. Questão de número 11. Né? São circunstâncias que sempre agravam a pena, ou seja, as agravantes, no Código Penal Militar, exceto, ou seja, todas são verdadeiras e uma está incorreta. A reincidência sempre agrava a pena. Ter sido cometido o crime por motivo fútil ou torpe, agrava a pena. Ter o agente cometido o crime em estrito cumprimento de dever legal está errado, porque o estrito cumprimento de dever legal ele é uma excludente de ilicitude. Ter o agente cometido o crime contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, agrava a pena. E ter o agente cometido o crime estando de serviço também agrava a pena. O gabarito, letra C. E o estrito cumprimento de dever legal não é uma circunstância agravante, mas sim uma causa de exclusão da ilicitude prevista no artigo 4.2 do CPM. Questão de número 12, estamos acabando, só são 15, para nós ser rápido aqui de forma sucinta. De acordo com o CPM, são penas acessórias. Pronto, ele quer saber quais são as penas acessórias. Aí você tem que saber e tem que decorar quais são as penas acessórias. De cara, ele trouxe logo que é na letra A, mas vamos ver a outra. Advertência não tem. Exclusão das Forças Armadas, repreensão. Multa não tem. Reforma também não tem. Apenas, você já fica logo que é AP, quando tem apenas. Né? Então, o gabarito aqui é a letra A, que é a perda do posto patente, indignidade e incompatibilidade para o oficialato, exclusão das Forças Armadas, perda da função pública, inabilitação para o exercício da função pública, suspensão do pátrio poder e suspensão dos direitos políticos. A repreensão também não tem. O gabarito letra A, e aqui estão as penas acessórias. Como as penas acessórias estão previstas lá no seu edital, eu sugiro que você leia e olhe em que consiste cada uma. Eu tenho uma aula pronta para ser gravada sobre penas acessórias, destrinchando cada pena dessa aqui, cada pena acessória dessa. A pena acessória ela nunca pode ser aplicada isoladamente. Ela sempre vai ser aplicada com uma pena principal. Né? Ela não se submete à prescrição. E aí vai, tem alguns bisuzinhos das penas acessórias. Né? Questão 13. A perda de posto de patente. A perda de posto de patente é a primeira das penas acessórias. Como pena acessória no CPM, é aplicada ao oficial. E lembre-se, a pena do posto de patente, essa e essa é aplicada exclusivamente ao oficial. Essa exclusivamente à praça. Essa aqui, a perda da função pública, a coletivo pode ser oficial ou praça. Inabilitação para exercício da função pública pode ser oficial e praça. Tem que saber esses bisuzinhos. Então, a perda do posto de patente, como pena acessória no CPM, é aplicada ao oficial condenado a pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos. Condenado a qualquer pena privativa de liberdade. Condenado por crime culposo, não. Condenado a pena de impedimento, não. Condenado a qualquer pena, independentemente de sua natureza ou duração, não. Aqui é o gabarito letra A. Está aqui, A perda do posto de patente resulta da condenação a pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos. Pena privativa de liberdade. Por crimes comuns e militares. E importa a perda das condecorações, desde que o submetido, o oficial, a julgamento previsto no artigo 142 da Constituição. Como assim? Aqui está o artigo 142. O oficial só perderá o posto a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele compatível, por decisão do Tribunal Militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de Tribunal Especial em tempo de guerra. Ou seja, se o militar foi condenado lá na seara penal militar à perda do posto de patente, ainda haverá Conselho Especial de Justiça que vai determinar se ele perde o posto a patente. Entendeu? Então é mais ou menos assim. Ele foi condenado a pena do posto de patente? Aí tem que passar por este Conselho Especial de Justiça que julga os oficiais. É um pouquinho mais complexo, mas você precisa entender o que é a perda do posto de patente, quando que ela ocorre, que é nas penas privativas de liberdade superior a 2 anos, né, e que aplica-se ao oficial. Você precisa saber disso. 14, a penúltima. A indignidade para o oficialato, como pena acessória no CPM, é aplicada ao oficial condenado por qualquer crime militar. Não. Condenado a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos. Não é. Condenado por crime de traição, espionagem ou covardia. Entre outros, tem outros crimes também. Condenado por crime culposo? Não. Impedimento? Também não. O gabarito, letra C. Aqui está. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato. O militar condenado, qualquer que seja a pena, nos crimes, qualquer que seja a pena, não é superior a 4 anos.
nos crimes de traição, espionagem ou cobardia, ou em qualquer dos definidos nesses daqui, ó. Todos esses crimes aqui. A pessoa é indigno. Uma coisa é ser incompatível, cometeu algum ato que não é compatível com o oficialato. A indignidade é mais vergonhosa. Não, você é indigno de ser oficial. Mais ou menos nesse sentido. A indignidade, ela é uma coisa mais envergonhosa para quem recebe essa pena, né? E a última questão, sobre a pena de morte no CPM, em zona de operações de guerra, veja que ele está querendo a exceção, viu? É correto afirmar que não pode ser aplicada em nenhuma hipótese, por força da Constituição Federal. Errado. Pode ser imediatamente executada quando exigir o interesse da ordem e disciplina militares. É o gabarito. Só pode ser executada após confirmação do STM. Não. Depende de autorização expressa do CN. Não. Só pode ser aplicada a militares estrangeiros. Também não. O gabarito é a letra B. A regra é que é a pena de morte. Ela será aplicada por fuzilamento após comunicação ao presidente da República, depois de 7 dias, no mínimo. Essa é a regra. E qual é a exceção? Essa aqui. Se for em zonas de operações de guerra, pode ser aplicada imediatamente. Aqui. A sentença definitiva de condenação à morte é comunicada logo que passa em julgado ao presidente da República. E não pode ser executada senão depois de 7 dias da comunicação. É a regra. Se a pena é imposta em zona de operações de guerra, pode ser imediatamente executada, quando o exigir o interesse da ordem e da disciplina militares. Senhores, chegamos ao fim de mais um vídeo rápido de resumo, de revisão do conteúdo por meio de questões. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Eu sei que teve alguns barulhos externos, mas é assim mesmo. Peço que você curta, comente, compartilhe esse vídeo e aproveita, deixa a força lá, me segue lá no Instagram, manda mensagem, comenta lá dizendo que veio pro vídeo do YouTube para dar mais ânimo para a gente continuar postando vídeo para vocês aqui. Leiam a letra de lei e façam as revisões por meio de questões, porque com certeza vai cair questões de letra de lei. Espero vocês na próxima videoaula. Até mais e boa sorte aí na prova, no dia da prova. Foi boa.